Olá, boa tarde. Estamos começando o nosso encontro marcado todas as terças-feiras, às 13 horas. E hoje nós vamos conversar sobre a flacidez da pele. E vocês vão aprender algumas dicas, né, de como combater esta flacidez. E quando a gente escuta falar flacidez de pele, já é um sinal de envelhecimento, né? Mas, antes da gente entrar no tema, eu vou me apresentar. Eu sou Lúcia Bandeira Coelho e nós temos aqui esse canal porque junto nós estamos construindo uma comunidade de pessoas que acreditam que é possível, sim, a gente construir um mundo mais saudável. E se você ainda não está inscrita nesse canal, aproveita, se inscreve, compartilha, comenta, que juntos seremos mais fortes, não é verdade? Então, você conhece alguém que sente medo de emagrecer porque fala que já está com uma determinada idade, que se emagrecer pode ficar flácida, pode despencar tudo? Então, compartilhe esse vídeo com essa pessoa que com certeza ela precisa saber que não é o fato apenas dela emagrecer que ela vai ficar flácida, tá? E às vezes você vê pessoas que nem emagreceram e estão flácida, né? Então, o que será que vai garantir o retardar esse envelhecimento da pele? Ou o que será que vai retardar esta flacidez, né, na nossa pele? Então, esse é o tema que nós vamos conversar hoje. Como eu já falei, você pode acelerar esse processo de envelhecimento, assim como você pode também retardar, né? E eu acredito que quem esteja aqui ouvindo, né, esse vídeo, ou ao vivo, ou na gravação, com certeza está interessada em retardar este envelhecimento da pele, ou seja, esta flacidez, não é verdade? Então, vamos entender o que acelera. Você sabendo o que acelera, a gente vai entender o que fazer para o quê? Desacelerar, né? Ou seja, para retardar. Então, um dos pontos que acelera o envelhecimento da pele, gente, é o sedentarismo, a ausência de um sono reparador, uma hidratação inadequada. Vão anotando aí, tá? Uma alimentação inadequada, você ficar naquele efeito sanfona, ganha e perde peso com muita velocidade, o seu corpo não consegue ter uma manutenção do peso, tá? Assim como o excesso do álcool e do fumo. Então, se a gente já sabe o que vai acelerar, né, esta flacidez da pele, é muito fácil agora a gente começar a entender o que pode retardar esta flacidez, não é verdade? Então, primeiro ponto, a gente precisa ter uma hidratação adequada, e nós vamos conversar sobre esse assunto no decorrer do nosso encontro hoje, tá? Você precisa ter uma alimentação adequada. Você precisa ter um sono reparador. Você precisa sair do sedentarismo, principalmente na prática da musculação, evitar, né, aquele efeito sanfona, você ficar ganhando e perdendo peso. O ideal é você chegar no seu peso ideal e manter esse peso, tá? E evitar o excesso de álcool e o fumo. Então, agora vamos entender cada um desses pontos principais, tá? Que vai nos levar a retardar esta flacidez na pele. Quando a gente está falando de uma hidratação adequada, nós estamos falando que nós precisamos ingerir água suficiente para manter o nosso corpo hidratado, tá? E é uma hidratação que vem de dentro para fora. Um corpo bem hidratado, você já percebe pela pele da pessoa, o cabelo. Por quê? Porque com certeza um corpo bem hidratado, o intestino, há a possibilidade dele funcionar melhor. Então, a gente vai o quê? A gente vai eliminar mais facilmente as toxinas, e eliminando as toxinas, né, a nossa pele não vai ficar inchada. Então, muitas vezes você olha para a pessoa e a pessoa está inchada, e depois a pessoa está com aquela pele murchinha, né, seca, ressecada. Então, fica difícil manter uma pele saudável, né, e manter a elasticidade da pele quando o corpo tem muitas toxinas. E
Também, claro, se você não está conseguindo ter essa pele hidratada, é bom também que você procure hidratar a sua pele com creme, né, hidratante, principalmente no rosto, né, porque o rosto sofre muito efeitos de poluição, de luz. Então, se você coloca um creme hidratante, ele vai agir como uma proteção para a sua pele também, né? E não podemos esquecer a grande importância da nossa alimentação para que a gente possa manter uma pele com elasticidade, né, para retardar esse envelhecimento, porque a alimentação adequada, equilibrada, vai garantir a produção do colágeno. Gente, o nosso corpo produz o colágeno, mas para que ele produza e esse colágeno chegue a nível de pele, que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, nós precisamos colocar matéria-prima, né, dentro, né, do nosso corpo através da alimentação, que são exatamente os aminoácidos essenciais, que muitas vezes a gente está esquecendo que existem esses aminoácidos que a gente precisa consumir. Existem os aminoácidos que o nosso corpo produz naturalmente, mas existem outros que a gente tem que consumir, e esse assunto já foi conversado em uma das nossas lives, que eu posso deixar o link aqui embaixo, para que você volte a rever, né, quais são esses aminoácidos que a gente precisa consumir. Mas o que acontece? O que é colágeno? A gente escuta muito falar assim, eu preciso consumir colágeno porque eu não quero a flacidez. O colágeno nada mais é do que uma proteína, né, que quando ela é quebrada dentro do nosso organismo, ela precisa ser sintetizada e transformada em colágeno, e há todo um mecanismo, né, nessa síntese que precisa de determinados nutrientes, que não é só a proteína, por isso que a gente precisa da alimentação balanceada para garantir o quê? Vitaminas e minerais essenciais para a síntese do colágeno. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fica pensando só assim, eu preciso consumir o colágeno, e esquece essas dicas que eu estou falando aqui. Será que eu vou ficar flácida só porque eu não estou consumindo colágeno? Ou é porque o meu corpo não está conseguindo produzir porque a minha alimentação está deficiente? Tá? Então, gente, para que a gente possa garantir uma boa produção de colágeno, nós precisamos de uma alimentação equilibrada, e para isso nós precisamos evitar os alimentos inflamatórios, porque alimento inflamatório vai encher o meu corpo de toxina, vai dificultar tanto a assimilação desses nutrientes essenciais para a produção do colágeno. Entendido? E também, eu já falei que a gente precisa tomar líquido suficiente para o nosso corpo não ficar inchado, retendo toxinas. A gente também tem que evitar, principalmente, o excesso do sal e o excesso do doce, porque o doce inflama e o sal retém líquido, tá? Então, já sabemos, né, que é muito importante essa atenção para a alimentação. Na quinta-feira, nós vamos continuar aprofundando esse tema, e eu posso trazer uma dica de alimentos essenciais, né, para garantir essa alimentação equilibrada, tá? Mas vamos adiante. Eu quero retardar, né? Nós estamos falando no processo do retardamento desse envelhecimento da pele. Então, gente, é essencial que eu consuma diariamente a quantidade de proteína que meu corpo precisa para funcionar bem. E muitas vezes a gente nem sabe qual é essa quantidade exata de proteína. Então, só para revisar um pouco, algumas lives eu já falei, mas com relação à água, qual é o mínimo que eu preciso consumir de água para o meu corpo se manter hidratado? 0,35 vezes o meu peso, tá? E qual é o mínimo de proteína que eu preciso consumir para manter o meu corpo funcionando bem, garantindo, né, a produção desse colágeno e a não perda de massa muscular? Porque quando a gente perde massa muscular, a flacidez vem mais facilmente, né? Então, para não perder massa muscular, né, e garantir músculos saudáveis, o mínimo de consumo de proteína diária que a gente precisa, o mínimo. Se você é uma pessoa que não está na fase ainda da vida que está com dificuldade de sintetizar essa proteína, seria 1,2 gramas por peso.
Mas se você já passou, tá pré-menopausa, já passou dos 35 anos, porque hoje a gente nem sabe com que idade a mulher entra na pré-menopausa, porque tá havendo uma mudança de hormônio muito grande, tá? Ou você já passou, né, da menopausa e você tá naquela fase do corpo que você tem que se esforçar bastante para não perder essa musculatura, vamos fazer o cálculo em cima de 1,5 gramas ou se você já tem uma vida mais ativa, já faz uma atividade física, está queimando bastante, então seria o ideal que você consumisse 2 gramas de proteína por peso. Então, vamos ver esse exemplo que eu coloquei aqui. Uma mulher que pesa 60 quilos, qual é a quantidade mínima diária de proteína que ela precisa consumir em gramas? Ela precisa consumir 120 gramas de proteína diariamente. E aí há um outro erro, um outro engano, que a pessoa pensa assim, eu já comi 100 gramas de frango hoje, eu vou comer mais 2 ovos, então, eu comi um pedaço de frango, comi 2 ovos, eu já consumi 100 gramas de frango com 2 ovos, sei lá, já consumi as 120 gramas. Aí você se engana redondamente, porque uma coisa é 100 gramas de um peito de frango, tá? Não vai te dar os 100 gramas de proteína que seu corpo precisa. O que o seu corpo vai assimilar em proteína que vem dos 100 gramas do peito de frango é apenas, se eu não me engano, 21 gramas. Então, eu até coloquei aqui para facilitar o entendimento, né, dessas gramas de proteína que o nosso corpo precisa. Olhem só, 100 gramas do peito de frango, da carne, né, do frango, tem 32,8 gramas de proteína, não tem 100 gramas de proteína. Ó, a carne bovina depende da parte da carne que você está comendo. Então, se você comer a maminha, 100 gramas da maminha vai te dar 20,9 gramas de proteína que o seu corpo vai assimilar, dentro daquelas 120 gramas que você precisa consumir para manter o seu corpo num consumo adequado de proteína para fazer uma nutrição equilibrada, né, do jeito que seu corpo precisa. Então, só para vocês terem uma ideia, você vai comer um ovo, tem 13 gramas de proteína. Então, aí você tem que ver os vários alimentos e realmente analisar de cada alimento que você está consumindo, quantos gramas de alimento realmente você está colocando no seu corpo. Então, vamos fazer um cálculo. Digamos que você precise consumir 120 gramas de proteínas no decorrer do dia. Você divide aquelas gramas de proteína com refeições de 20 gramas de proteína, de 30 gramas de proteína para a refeição principal, e aí você consegue, se você fizer 6, digamos, uma média de 6 refeições, com uma média de 20 gramas cada refeição, nas 6 refeições, você vai conseguir consumir os 120 gramas de proteína. Então, vocês, por esses simples exemplos, eu acho que vocês entenderam o quanto é difícil a gente assimilar, né, essa quantidade de proteína que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Agora tem mais um detalhe. Não é qualquer proteína gorda, proteína que vem misturado com alimentos inflamatórios. A gente precisa consumir proteína de alto valor biológico, ou seja, que garanta a assimilação, tá? Que não venha com gorduras ruins junto. Então, essa é a grande sabedoria que a gente precisa desenvolver se a gente quer ter uma alimentação equilibrada. Então, vamos para o próximo ponto, que é por que é importante um sono reparador. Por que é importante a atividade física, principalmente a musculação, se eu quero garantir uma pele não flácida? Porque se eu estou construindo músculo, eu estou acelerando também o metabolismo e queimando gordura. E muitas vezes a gente fica pela pele flácida porque tem gordura ali e muitas vezes você quer eliminar peso sem o ganho da massa, você perde a gordura e não ganhou a massa, vai ficar aquele medo que eu vejo muitas mulheres chegarem para mim com: Lúcia, eu já passei dos 50, eu já estou com 60 anos, eu tenho medo de emagrecer e ficar só pelanca. Eu digo, depende de como você vai emagrecer. Se você emagrecer dentro dos pilares do método 10-10, que é colocar os 7 pilares em ação, eu te garanto que você vai aprender a ter hábitos saudáveis que vão garantir até o ganho de massa magra. Você vai eliminar o que seu corpo não precisa, que só te traz doença, que é a gordura,
sem perder músculo, pelo contrário, ganhando massa magra. Gente, não tem como ganhar massa magra. Além dessa alimentação equilibrada, não tem como ganhar massa magra sem o corpo estar hidratado, porque você precisa do líquido, porque o líquido faz a circulação sanguínea, aumenta a circulação sanguínea no seu corpo, retira as toxinas, não tem como ganhar massa magra. Quer dizer, se você não tomar líquido suficiente, o nutriente não chega a nível, ao nível da sua pele, né? E você precisa produzir o colágeno a nível de pele. Então, também não tem como você ganhar músculo sem botar os músculos em ação. Então, não é só fazer aeróbica, você precisa fazer exercícios de peso, de força, para garantir também a saúde dos seus músculos. E a saúde dos músculos, além da nutrição equilibrada, ela necessita de um sono reparador. Porque para a gente formar músculo, a gente precisa ter na nossa corrente sanguínea um hormônio de crescimento, vocês sabiam? E esse hormônio de crescimento a gente só produz no sono reparador. Então, muitas vezes a pessoa só foca num ponto, fica achando que vai fazer musculação e vai ganhar músculo, não foca na alimentação inteligente, começa a comer muitos alimentos inflamatórios, porque acha que ganhar peso é engordar, não toma líquido suficiente, não tem um sono reparador. Agora, uma boa notícia para vocês: se você faz atividade física, já vai melhorar seu sono. Porque a própria atividade física em si ajuda na produção do hormônio. Olha como o nosso corpo é inteligente. A única coisa que a gente precisa é saber cuidar bem desse corpo. E o que a gente, então, precisa entender é: vamos devagar, mas no caminho certo, sem muita pressa, para que haja a mudança do hábito e a mudança da mentalidade. Ou a gente vai continuar na brincadeira de querer perder peso para um casamento, querer perder peso para as férias, para vestir um biquíni, para o verão. E aí, quando você perde peso sem focar nos pilares que te levam a uma vida mais saudável, esse peso não tem garantia que você vai manter por toda a vida. E o seu corpo, naquela história de ganha peso, perde peso, você ganha estria, você não dá tempo você ganhar massa magra, você até perde na balança, mas só perder na balança não é um sinônimo de que esse peso está sendo perdido de uma forma saudável. Então, primeiro ponto, gente, vamos evitar esse efeito sanfona. E para evitar o efeito sanfona, deixe de focar em dieta, mas foca numa vida mais saudável. Foca nos pilares que vão te levar a uma vida mais saudável. E, claro, não dá para dizer que vai ter uma vida saudável se você está com vício do álcool, bebendo com muita frequência, bebendo com muitas quantidades. Claro que você vai tomar um vinho, tomar uma taça de vinho, uma comemoração no final de semana. É possível, porque o vinho muitas vezes é até saudável, né? Mas o que não pode é o excesso. O excesso da bebida vai desidratar o seu corpo, vai inflamar o seu corpo, entra na lista dos alimentos inflamatórios. E muito cuidado, se você fuma, faz um tratamento para evitar o fumo, não fica no ambiente onde tem muita gente fumando, porque também vai envelhecer sua pele, vai levar o seu corpo para um processo inflamatório, só vai atrapalhar o que não deveria atrapalhar, que é essa vida mais saudável. Então, vamos evitar o fumo, vamos evitar o excesso de álcool, tá? E evitar o efeito sanfona. E agora vamos assim, Lúcia, e precisa suplementar para que eu não seja flácida? Gente, o suplemento, a palavra já vem falando, é um suplemento. Mais importante que a suplementação são todos esses itens que a gente conversou agora. A hidratação do corpo, a nutrição equilibrada, um bom sono, atividade física, musculação, evitar excessos de bebida, de fumo, mas, como vocês viram, é muito complicado você garantir que seu corpo está consumindo a quantidade de proteína exata, né, diariamente, tá certo? Eu particularmente, eu suplemento. Por quê? Porque eu preciso
posso garantir que eu estou consumindo a quantidade de proteína que meu corpo necessita para a produção do colágeno. Então, eu suplemento com soja isolada, eu suplemento com colágeno, esse skin que eu estou falando aqui para vocês. Se vocês quiserem saber qual é a suplementação que eu uso, vocês podem mandar um direct, eu mando para vocês o que eu uso, eu só posso recomendar o que eu uso, mas vocês também podem procurar um nutricionista, um médico, ver se vocês estão consumindo essa quantidade de proteína que seu corpo precisa. Procura um coach de emagrecimento, um coach de bem-estar, se você realmente quer garantir essa alimentação equilibrada. Mas na quinta-feira nós vamos estar aqui de volta, a gente vai falar com mais detalhe. Eu não garanto para vocês mais a grande possibilidade de eu trazer uma convidada VIP para fazer parte da nossa conversa da quinta-feira, para ajudar a esclarecer as dúvidas sobre essa alimentação, né, e essa hidratação que vai nos garantir vamos dizer assim, uma saúde muscular, e com a saúde muscular, né, com a pele hidratada, com certeza a gente vai retardar esse envelhecimento da pele e essa flacidez. Então, sem medo de emagrecer e foco no que tem que fazer para emagrecer de uma forma saudável e duradoura. E até quinta-feira. Até lá!